Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! A lombalgia é o nome técnico para um dos tipos de dor nas costas. Dor nas costas é uma sintomatologia que aparece com muita frequência no consultório, principalmente dos colegas ortopedistas, mas que pode aparecer em qualquer especialidade médica. A lombalgia, ela é muito frequente, algumas estimativas indicam que talvez até 80% da população mundial apresente lombalgia. Ela é uma causa importante de afastamentos ao trabalho e constitui então um problema de saúde pública e um problema também na área econômica. A lombalgia, ela se caracteriza pela dor na região das costas, na região mais baixa das costas, e a origem da lombalgia pode ter a ver com diferentes situações. Existem lombalgias relacionadas ao componente muscular. Existem músculos nessa região, que são os músculos que fazem os movimentos do tronco, que sustentam a coluna vertebral e que, portanto, em casos de desvios de coluna ou de posturas inadequadas, levam a uma tensão muscular anormal nessa região, que pode dar origem a quadros dolorosos. Existem muitos nervos, muitas raízes nervosas nessa região, que também são bastante sensíveis à dor. Então, eventualmente, após a prática de uma atividade física, após a exposição a mudanças de temperatura, também pode-se observar o quadro de dor nas costas. Outras causas incluem patologias estruturais, como, por exemplo, patologias das vértebras, patologias específicas da coluna vertebral, patologias relacionadas aos discos articulares da coluna vertebral. A patologia mais comum nessa categoria seriam então as hérnias discais, as hérnias de disco,
as compressões das raízes nervosas da medula espinal, que fica nessa região. Eventualmente essas dores elas têm uma irradiação das costas para os membros inferiores. Às vezes o paciente refere que a dor irradia para a coxa, eventualmente até para a perna. Dores de diferentes características, em queimação, dores às vezes com características de choque. E nessa região especificamente, então, nós temos várias estruturas que podem dar origem à dor. Nos nossos dias, um dos principais motivos para a dor nas costas seria o sedentarismo. As pessoas deixaram de fazer atividade física, até mesmo simples caminhadas, e isso provoca uma acomodação irregular da musculatura nessa região. As pessoas ficam muito tempo sentadas em posições inadequadas, e isso ao longo do tempo vai gerando um padrão de contração, de acomodação anormal da musculatura dessa região, e vai gerando então a dor, que muitas vezes se prolonga e se torna crônica, levando então as pessoas a tomarem anti-inflamatórios, a fazerem injeções muitas vezes, tratamentos invasivos, procurarem diferentes recursos terapêuticos para o tratamento da dor nas costas. Aqui nós então estamos falando de lombalgia, que é um dos tipos mais frequentes de dor nas costas. Além de toda a questão educacional, postural e de sedentarismo, a abordagem do sedentarismo com a prática de atividades físicas, alongamentos, fortalecimento muscular, fisioterapia, nós temos então um papel importante da acupuntura no tratamento da dor nas costas, da lombalgia. E eu gostaria de mostrar então um estudo que mostra o efeito benéfico da acupuntura em casos de lombalgia crônica, aquela então que já dura há meses ou anos. O estudo é esse que deve aparecer na tela de vocês, e o título é Estudos Alemães sobre Acupuntura para a dor na coluna baixa, isto é, a dor lombar, a lombalgia. Como o próprio nome diz, é um estudo alemão e que foi desenvolvido envolvendo muitos pacientes, são mais de 1000 pacientes, e os pacientes eles foram divididos basicamente em 2 grandes grupos. Um grupo de pacientes recebeu um tratamento convencional, incluindo de 8 a 12 sessões de orientação com relação a alongamento, prática esportiva, postura, massagem, fisioterapia, eletroterapia e injeções com diferentes medicamentos. Esse pacote de tratamento é um tratamento multiprofissional, padronizado. Foi comparado então com um grupo de pacientes que recebeu então 10 sessões de acupuntura. Esses pacientes foram então tratados apenas com acupuntura, de maneira que foi possível comparar o efeito do tratamento convencional com a acupuntura. E o resultado desse estudo é que, após 6 meses de acompanhamento, 25% dos pacientes que receberam tratamento convencional ainda apresentavam alguma melhora da sua dor. Ao passo que, no grupo de pacientes que recebeu acupuntura, praticamente 50% ainda apresentava uma melhora importante do seu quadro de lombalgia, demonstrando então um efeito a longo prazo. E o estudo conclui, nas palavras dos autores, que a acupuntura constitui uma forte alternativa terapêutica à terapia convencional. Além disso, a acupuntura dá aos médicos uma opção de tratamento promissora e eficaz para a dor lombar crônica,
com poucos efeitos adversos ou contraindicações, e a melhora em todos os resultados foi significativa e durou muito tempo após o término do tratamento. Então, o que esse estudo demonstra com muita propriedade é o efeito extremamente positivo e significativo da acupuntura para os casos de dor nas costas, nesse caso especificamente de dor lombar, a chamada lombalgia. É importante salientar, como sempre, que o diagnóstico adequado da origem da dor é extremamente importante e precisa ser excluído o diagnóstico de patologias estruturais, como, por exemplo, hérnias de disco, tumores, doenças inflamatórias, eventualmente doenças, inclusive renais, que podem simular um quadro de dor nas costas e que, portanto, exige a avaliação de um profissional médico habilitado para o diagnóstico e tratamento dessas condições. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! Começando um bate-papo com vocês e eu estava pensando em como estabelecer essa conversa com vocês. Na realidade, é de uma forma muito simples e o termo alerta, né? O que seria? Não é cidade alerta, não é nada mídia sensacionalista, não é nada disso. Na realidade, é uma preocupação e como membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eu sou sócio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eu sou membro, eu sou oftalmologista, assim como meus colegas aqui na cidade o são. E tenho colegas de excelente nível técnico profissional aqui na cidade e que realmente têm acompanhado todos os problemas que vem enfrentando a profissão médica oftalmológica. Sim, enfrentando sim problemas, onde nós temos aí profissionais inescrupulosos que se titulam médicos oftalmologistas, não têm registro em Conselho Regional de Medicina, não têm título de especialista no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, atuam dentro de óticas, oferecendo consultas gratuitas, entre aspas, tá? Oferecendo coisas mágicas para os pacientes, tá? Que
por esperteza, hein? Não é que... Veja bem o que acontece. A pessoa é esperta, né? O brasileiro tem mania disso, né? Ah, não, eu vou ganhar consulta de graça lá, então depois eu só pago o óculos. Gente, não existe almoço de graça. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Não existe ninguém que faça esse tipo de generosidade social, tá? A não ser o Estado que tem que prover a saúde, onde você vai ao posto de saúde e lá está um médico oftalmologista com título, com prova estabelecida para que ele possa ter entrado naquele concurso. Ou seja, o profissional se forma médico, trabalha, faz residência, se prepara para a sua profissão, tal. Aí vem o sujeito, abre uma porta lá no bairro, lá na esquina, divulga em plenos ventos tal que tem consulta de graça com um médico oftalmologista. Chega lá dentro, não é médico oftalmologista, na maioria das vezes é um optometrista que não pode exercer essa profissão. No nosso país ela é proibida, a lei é muito clara, tá? A Constituição é muito clara, tá? E, inclusive corre risco esse indivíduo a ser preso. Se for pego em flagrante, tem direito a ser preso, ou seja, é exercício ilegal da profissão. Ou seja, eu vou usar um exemplo bem grosseiro aqui, é a mesma coisa que eu, o esperto aqui, me visto com uma farda da polícia militar, saio por aí armado dizendo que eu sou policial militar. Não sou da corporação, não fui preparado para isso, não estou inscrito, não tenho formação para isso, ou seja, eu não tenho número de registro na Polícia Militar, eu não posso exercer a função de policial e saio por aí dizendo que eu sou policial. Sabe o que vai acontecer comigo? Serei preso imediatamente. É exatamente isso que o sujeito que vai e panfleta pela cidade, põe por aí propagandas, alardeiam propagandas, consultas gratuitas, venham, hoje médico oculista dentro da ótica lá tal, não pode, isso é proibido. Eu estou cansado de ver no consultório pessoas que vão lá, além de prescrição errada de óculos, sem necessidade de usar os óculos, a pessoa sai com a receitinha na mão, ele não tinha indicação, crianças usando óculos que não tinham indicação para isso, com lesões oculares, pessoas que perdem de fazer o diagnóstico de um glaucoma, de uma doença mais grave nos seus olhos, que vão lá para fazer uma revisão achando que vão ser esperta, vão trocar o óculos de graça, né? E aí, dentro dessa esperteza, depois acabam saindo com uma doença ocular muito mais grave. Então eu chamei esse bate-papo de alerta, e na realidade não chega a ser um alerta, é um dever, inclusive, que como médico oftalmologista, com título, com registro no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, no CRM, eu tenho que dar esse alerta, porque não podemos mais compactuar com esse tipo de atuação. Optometria no país é proibida por lei. Existe legislação, existe lei, existem equipes de advogados trabalhando para isso, inclusive delegados que eu já presenciei, inclusive dando voz de prisão ao sujeito que se intitula médico, que se intitula profissional da área de oftalmologia, se esconde atrás de uma ótica e fica prescrevendo óculos e vendendo óculos de forma inadequada. Então, eu entendo que está na hora da oftalmologia brasileira, como já vem fazendo, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem sendo muito combatível a essa prática, tá? Isso que eu estou falando aqui não é uma fala isolada, existe um conselho por trás disso, tá? Vem sendo muito atuante, inclusive, só que, claro, se nós, médicos, oftalmologistas, se nós da população, nós todos somos pessoas, né? É a mesma coisa que falar os políticos somos nós, todos nós somos, né? Não tomarmos atitudes e ficar brincando de gato e rato e achar que isso é bacana, o sujeito está lá fazendo a malandragem e a gente faz de conta que não é comigo, não sou eu, né? Não é minha família que está passando por aquilo, né? Que se dane, né? Não é bem assim, não. Assim como qualquer pessoa que se intitular, abrir uma porta, ligar uma maquininha de dente lá e começar a furar dente dos outros lá e se titular dentista, o que vai acontecer com o cara? Vai preso, né? Ou seja, não existe essa história, né? Existe o profissional auxiliar odontólogo que trabalha junto com o dentista, existe o dentista que tem o CRO dele, o sujeito se forma, se prepara, investe em equipamentos e tal, e ele é o profissional que tem responsabilidade
modalidades, inclusive, para cuidar da saúde bucal das pessoas. Eu uso essas comparações, eu não estou aqui para falar do dentista, estou falando aqui da oftalmologia, mas na realidade isso é uma comparação que serve para todas as profissões, né? O advogado que tem o seu registro na OAB, né? Ele é um advogado, ele que está preparado para nos defender, enfim, e manter a Constituição, e agora nessa febre, nessa farra que está acontecendo, dos optometristas ou sujeitos, até médicos inclusive, que têm até CRM, que se intitulam e não são oftalmologistas e atuam dentro de óticas, né, dentro de estabelecimento óptico, que não pode, é proibido por lei, tá? Isso é muito claro, assim como o médico oftalmologista não pode ser proprietário de ótica, isso é muito claro também, tá? Por uso, o quê? Incompatibilidade, isso existe, você vai ter interesse em ficar prescrevendo óculos? Não, não pode. Então, fica um alerta a todos nós, para isso serve para mim, como vigilante, como todos nós, sermos vigilantes em relação a isso. E por que eu estou fazendo isso? Porque cada dia mais eu me deparo, assim como os meus colegas oftalmologistas, aqui da cidade ou em toda a região, em qualquer lugar do país, têm se deparado com picaretas que se intitulam médicos oftalmologistas, entram nessas óticas, vendem consultas de graça, porque não é de graça, o sujeito é obrigado a comprar o óculos lá, que muitas vezes nem tem indicação para o uso daquele óculos, tá? E pagam caro por isso, tá? Dizendo que tiveram vantagem, ganharam a consulta de graça. Como eu disse, não existe nada de graça, ninguém dá nada para ninguém, ninguém é anjo salvador da pátria, salvo algumas campanhas que são feitas pelos clubes sociais, Lions, Rotary Club, as campanhas realizadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que são campanhas sérias, que são feitas dentro das escolas para as crianças carentes, as campanhas de cirurgia de catarata, onde você vai até na Amazônia operar aquelas pessoas que não têm acesso ao mínimo, essas são campanhas sérias. Do mais, esse pessoal que se intitula e vai nas escolas examinar as crianças de graça, né? Vim aqui para ver se está todo mundo enxergando bem, eu sou super bonzinho, tá? É nada, ele está procurando te vender alguma coisa, ele vai te vender alguma coisa que você deve ficar atento. Cuidado com a saúde ocular. E depois não saia falando por aí que a sua visão é a coisa mais importante, né? Ela é realmente mais importante, mas depende de você cuidar e da forma e a seriedade que você faz isso. Porque é muito fácil você chegar e falar assim, eu vou lá, fiz a consulta de graça, eu sou esperto. E depois as consequências vêm lá na frente, né? Então, fica aqui um bate-papo no sentido de cuidado, está tendo isso com cada vez mais frequência, infelizmente, mas, na contrapartida, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, os médicos oftalmologistas também estão atentos para denunciar isso e, tendo conhecimento, nós vamos realmente denunciar esses indivíduos que se intitulam profissionais da área, não são profissionais da área, tá? E estão lá só para ficar tirando o dinheiro das pessoas que estão ali, até muitas vezes de forma inocente, né, acreditando que realmente alguém vai fazer alguma coisa de graça por elas. Fica aqui um alerta. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
alergia alimentar, ela começa lá no berçário, quando a criança nasce. Existem alguns trabalhos falando até de antes de nascer, mas vamos colocar como nasce a partir do nascimento. Se você introduzir um alimento estranho, que não seja o leite materno, antes dos 6 meses, a chance do seu bebê, da sua criança, do seu filho fazer uma alergia alimentar é muito grande. E dessas alergias alimentares, a mais importante é a alergia à proteína do leite de vaca. Vou abrir um parênteses para comentar com vocês que alergia à proteína do leite de vaca não é a mesma coisa que intolerância à lactose. A lactose é um açúcar que não dá alergia, ela dá só intolerância, você não consegue fazer a digestão. Ao contrário, a proteína do leite de vaca, ela dá alergia, que pode ser mediada por uma proteína chamada IgE ou não mediada pela proteína IgE. Ela dá sintomas como dor de barriga, cólicas, ela dá lesões de pele, vermelhões na pele, exantemas, coceira na pele. Pode dar sintomas respiratórios, como falta de ar, chiado, sibilo. As outras alergias alimentares também podem dar a mesma coisa. Por exemplo, se você introduzir muito precocemente na dieta do seu filho, na alimentação do seu filho, proteínas de peixe, proteína da própria carne suína, carne de porco, carne de vaca. Ele pode fazer uma alergia a essas proteínas e desenvolver mecanismos de reação contra essas proteínas e fazer com que a criança tenha a alergia alimentar. Os sintomas mais frequentes foram esses que eu falei: coceira no corpo, lesões nas dobras dos braços, das pernas e dos joelhos, tosse, cólica, às vezes diarreia, às vezes obstipação intestinal, o intestino fica muito preso, às vezes essa criança intolera, então vomita, ela vomita. Então, a alergia tem um leque de sintomas muito extenso. Como seria para a gente prevenir a alergia? Que o mecanismo melhor é prevenção. A prevenção seria através do aleitamento exclusivo ao leite materno até o 6º mês, pelo menos, podendo ser tomar o leite materno até 2 anos, mas até o 6º mês exclusivo, nada além do leite materno. Depois do 6º mês, introdução gradativa de outros alimentos até 1 aninho de vida, e depois de 1 aninho de vida ela pode continuar tomando leite materno no seu horário pré-determinado, mas ela já começa a comer outros alimentos. Nessa introdução, cuidado com os alimentos industrializados. Tudo que é muito industrializado leva corante, conservante, e isso pode desencadear alergia alimentar. Então essas crianças podem ter, como eu falei, alergia de pele, lesões nas dobras, lesões no rosto, de vermelho no rosto, chama de dermatite atópica. Elas podem ter sintomas de tosse, até asma, rinite alérgica, dores de ouvido. Ela pode ter constipação ou diarreia. Ela pode ter refluxo gastroesofágico, então voltar a leite. A prevenção seria o melhor tratamento, então através da introdução do leite materno exclusivo e a introdução progressiva dos outros alimentos. Depois disso, quanto mais se evitar alimentos muito industrializados, melhor, tá? O tratamento consiste basicamente em afastar aquilo que supostamente você é alérgico, ou que a sua criança é alérgica, e o uso de antihistamínicos ou antialérgicos durante um período prolongado ou só durante as crises. Isso vai depender muito do seu pediatra, que vai consultar e acompanhar essa criança com tudo que ela vai apresentar de sintomas. Tá? A alergia alimentar ela pode surgir em qualquer idade da vida. Depende muito de você absorver essa proteína inteira e manifestar a sua reação. O seu organismo reage contra essa proteína. Por exemplo, é muito comum a alergia a crustáceo, em especial a camarão. A pessoa come camarão a vida inteira. Num certo dia, ela começa a fazer uma reação contra o camarão, contra a proteína do camarão. Ela usou isso a vida inteira, ela comeu o camarão a vida inteira. Quando foi 15, 16, 17, 18 anos, por um mecanismo qualquer de absorção dessa proteína, o organismo reconhece essa proteína como estranha e desencadeia uma reação contra ela. Aí essa alergia vai ser específica. É importante lembrar que durante as crises de alergia, a criança fica mais suscetível a fazer outras alergias. Explico melhor. A criança é alérgica, no caso que eu falei, ao camarão. Durante o surto de alergia a camarão, ela comeu lá um camarão e deu um surto de alergia. Se ela comer outras proteínas muito
grandes, de alto peso molecular, que possam também causar alergia durante esse surto da alergia, ela pode se tornar alérgica a outras coisas. Então é importante que durante o surto de alergia ela faça uma pausa alimentar, uma dieta básica, com alimentos mais saudáveis, mais naturais, menos industrializados, para que ela não adquira outras alergias durante esse período de surto de alergia, em que daí você vai tratar com os antihistamínicos, com os antialérgicos. O principal meio de diagnóstico é a interrogatório que o médico faz da mãe ou do familiar. Então ele conversa muito tempo, que a gente chama de anamnese, que é aquela conversa que a gente tem com o pai da criança ou com a criança sobre os seus sintomas, quando que eles apareceram. Muito importante o detalhamento alimentar, o que comeu, como comeu, a quantidade que comeu, se tinha algum tempero diferente, se alguma proteína diferente, se tinha alguma preparação diferente. Depois ele pode solicitar alguns exames de sangue que vai dosar essa imunoglobulina que é produzida contra essa proteína, chamada IgE. Ela que é produzida, o organismo produz essa IgE para combater essa proteína estranha. Às vezes, algumas alergias não são mediadas pela IgE, elas não usam IgE, elas são mediadas por células. E essas células a gente não consegue detectar. Então, nem sempre a positividade no exame ou a negatividade no exame fecha diagnóstico. Se a sua criança tiver, por exemplo, uma alergia à proteína de leite de vaca intensa e você, no exame, você detectou, muito bem, você fechou o diagnóstico. Se no exame der negativo, isso não exclui o diagnóstico, porque o exame não é 100% válido. Às vezes ele falha. O mais importante é a conversa que o médico vai ter com a sua mãe, com a mãe da criança, com a mãe do paciente, com o acompanhante do paciente. E a observação da mamãe na casa, a observação dos familiares na casa, porque ela que vai detectar, olha, ele comeu aquele produto, teve uma reação intensa, ele comeu aquele outro produto, teve outra reação, e a mamãe vai contar qual tipo de reação que ela teve para o médico poder fazer o diagnóstico e tentar chegar a um tratamento que na realidade é a retirada desse alimento. Pode ser uma retirada temporária, pode ser durar aí 1 ano, 2 anos, depois uma reintrodução bem lenta, e pode ser uma retirada definitiva. Normalmente as proteínas de alto peso molecular, como camarão, peixe, a retirada é definitiva. A criança nunca mais vai poder comer esses alimentos, senão ela vai saber que ela vai ter uma reação. Agora, a alergia ao leite de vaca, ela pode retirar temporariamente, 6 meses a 1 ano, às vezes até 2 anos, depois reintroduz devagar, bem devagar a reintrodução, para ela poder não fazer reação e poder acostumar com a proteína do leite de vaca. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
O diagnóstico das doenças reumatológicas não é simples. Ele depende da anamnese, da conversa que o paciente tem com o seu médico, do que ele vai contar ao seu médico, do que está sentindo, como está sentindo, há quanto tempo está sentindo, que características tem aquilo, se é mais de manhã, se é mais à noite, se é o tempo todo, se é quando movimenta, se é quando está em repouso. E o médico vai examinar essa pessoa, vai analisar o organismo como um todo, verificando funções pulmonares, cardíacas, vai examinar o abdômen, examinar a pele, alterações neurológicas possivelmente presentes e vai examinar as articulações, sejam da coluna, sejam as articulações dos membros. Feito isso, o médico já tem uma orientação basal para poder fazer o diagnóstico. E, em geral, ele já sai com o diagnóstico após essa avaliação, seja da anamnese, seja do exame físico. Existem algumas doenças reumatológicas que não permitem esse diagnóstico imediato. E o médico lança mão de recursos subsidiários, ou seja, exames de laboratório, exames de imagem, raio-x, tomografia, ultrassom, ressonância magnética, biópsias de tecidos. Então, certas situações reumatológicas podem não ter um diagnóstico imediato e demandar uma investigação. Muitas vezes, essa investigação pode não resultar num diagnóstico. E não são poucas as doenças reumatológicas, principalmente aquelas inflamatórias, aquelas autoimunes, que poderão ter seu diagnóstico postergado. E não é raro situações serem diagnosticadas depois de meses, às vezes ano ou anos. Isso não é incomum na reumatologia. As doenças reumatológicas podem ser diagnosticadas pelo exame físico, pelo exame clínico, a avaliação do paciente. Os exames subsidiários, exames laboratoriais e de imagem, eles complementarão o diagnóstico, mas na maioria das vezes não farão o diagnóstico. A soma de todos esses dados é que permitirá ao reumatologista chegar ao diagnóstico e propor o tratamento. Doença autoimune. Todos nós temos um sistema de defesa, a nossa imunidade, a situação que nos protege contra agressões provocadas por micro-organismos, bactérias, vírus ou organismos maiores, os parasitas. Situações que nos protegem de substâncias químicas presentes em medicamentos, presentes nos alimentos. Situações que nos protegem de traumatismos, de processos físicos, calor, frio, raios ultravioleta, outras radiações. Quando submetidos a uma ação dessas substâncias ou micro-organismos ou agentes físicos, o nosso sistema de defesa, nosso sistema autoimune, a nossa imunidade, ela trabalha no sentido de ou estimular e propiciar que células possam combater esses invasores, ou células que produzam substâncias para nos proteger, os anticorpos. Então, estes agentes são considerados antígenos, aqueles que vêm provocar o organismo e fazer com que esse reaja fabricando anticorpos para combatê-los. O nosso sistema autoimune funciona sempre e às vezes funciona por situações banais que não levam a nada determinado. Entretanto, o sistema autoimune pode, em situações pouco frequentes,
trabalhar contra as nossas pessoas. E ao invés de produzir anticorpos contra invasores, acabam produzindo anticorpos contra partes do nosso organismo, contra células do nosso organismo. Esta situação pode acontecer por um determinismo genético, uma alteração genética, pode acontecer por uma alteração provocada por algum vírus, pode acontecer por uma radiação, de tal maneira que passamos a ter anticorpos contra o nosso organismo. E esses anticorpos, dependendo de onde eles provoquem a agressão, determinarão doenças, as chamadas doenças autoimunes. De repente, são anticorpos que agridem a nossa glândula tireoide e a pessoa passa a ter uma tireoidite de Hashimoto. De repente, ataca o pâncreas e a criança passa a ter um diabetes mellitus tipo 1. Agride as membranas articulares e a pessoa passa a ter artrite reumatoide. Agride os núcleos das células de um modo global e a criança ou a pessoa passa a ter lúpus eritematoso sistêmico. Então existe um grande número de doenças autoimunes que ocorrem por um defeito do nosso sistema de defesa. E para o tratamento dessas doenças, nas mais diversas situações, se possível, usaremos medicamentos imunossupressores, que diminuirão ou procurarão diminuir a formação desses anticorpos que nos estão agredindo. É evidente que a maioria da população não vai ter uma doença autoimune. E não tem a doença autoimune quem quer. Vai ter quem tem condição para isso, quem tem lá uma alteração genética e que ajude a provocar essa situação clínica. Doença reumática infecciosa, ela é conhecida corretamente como artrite séptica. É um quadro que, em geral, envolve uma única articulação, início agudo, com sinais inflamatórios exuberantes nas articulações, calor, rubor, derrame articular levando a um inchaço e muita dor. Os pacientes que apresentam a artrite séptica ou artrite infecciosa podem ter febre e podem ficar prostrados. É mandatório que o diagnóstico seja feito precocemente, seja pelo ortopedista, pelo reumatologista, pelo clínico ou pelo médico que atender. Uma articulação com infecção tem que ser tratada prontamente, com o risco de, se isso retardar mais do que 7 dias, essa articulação estar perdida e o processo evoluir para o osso, originando osteomielite, que vai demandar um tratamento prolongado e difícil. A artrite séptica tem que ser abordada, então, rapidamente, de maneira que possa ser feito o diagnóstico, seja drenando a articulação, tirando um pouco de líquido da articulação para ser examinado pelo laboratório, com imagens ao raio-x ou imagens à ressonância magnética, para que o diagnóstico seja feito prontamente e tratado. A doença reumática degenerativa é um dos sinônimos da doença osteoartrite ou artrose, como também é mais popularmente conhecida. É uma doença inflamatória, crônica, que afeta as cartilagens que revestem a superfície dos ossos nas articulações. É uma doença que, se pesquisada laboratorialmente, não mostrará alterações nas
provas de atividade inflamatória. Essa doença, ela evolui lentamente com degeneração e destruição da cartilagem e da superfície óssea. A cartilagem perde a sua espessura de tal maneira que os dois ossos que participam da junta se aproximam um do outro pela destruição da cartilagem. Os ossos reagem a esse processo na superfície articular e ficam mais endurecidos, e nas áreas de menor pressão, que são as bordas das articulações, eles podem crescer, dando origem a pontas de osso, que tecnicamente chamamos de osteófitos, mas que todos conhecem como bico de papagaio. São situações que acontecem principalmente nas articulações da coluna, nas articulações dos joelhos, das articulações coxo-femorais e nas articulações dos dedos das nossas mãos. Olá pessoal, vamos bater um papinho hoje com um assunto que é muito interessante, um assunto que a gente vem vivendo no nosso dia a dia no consultório, que é a cirurgia laser, que todo mundo conhece como cirurgia laser. Na realidade, para nós oftalmologistas é chamada cirurgia refrativa, que é feita com laser sim, tá? E as novas tecnologias que estão acontecendo, né, Gilberto? As coisas que a gente está aqui batendo papo sobre isso, antes da gente começar a conversar aqui com vocês, e a gente falava sobre isso. Impressionante a evolução que aconteceu em termos de cirurgia refrativa, e eu diria um pouquinho mais, Alé. O que evoluiu muito também são os exames pré-operatórios da cirurgia, né? Hoje você, através do tomógrafo de córnea, você consegue fazer exames que você detecta problemas e o teu sucesso cirúrgico, que ainda, infelizmente, muita gente tem medo, ele passa a ser muito maior, né? E uma coisa importante, e eu vou passar isso para o Gilberto também discorrer um pouco tecnicamente, para a gente não ficar redundante aqui. Muita gente me pergunta assim, Gilberto, olha, eu tenho miopia e astigmatismo, né? Não dá para operar, né, doutor? Porque o astigmatismo não opera, né? Aí eu falo, não, isso mudou. E aí você começa a explicar. Como você tem enfrentado essa situação no consultório? Você também está vivendo isso, essas dúvidas? O país vive uma crise, automaticamente as pessoas diminuíram a procurar a cirurgia, porque ela realmente tem um custo. Por quê? Para você fazer uma cirurgia de alta tecnologia, o custo é alto, né? Então isso daí é importante. Os aparelhos, os laser, né? Tanto se fala laser, né? Só para você ter uma ideia, na oftalmologia, eu acho que o laser mais antigo, eu acho que é da retina, que deve ter uns 40 anos, né? Aí depois
veio outros lasers e depois vieram o laser para miopia, né? A laser para miopia eu diria aí mais ou menos uns 30 anos, Fábio, né? Uns 30 já anos. Está fazendo 30 tudo isso, anos, por aí, né? 30 anos, E hoje nós temos um laser muito recente, que é o laser para fazer uma parte da cirurgia, para fazer aquele corte do flap, que é o femtosegundo, né? Porque hoje, para você fazer uma cirurgia de miopia, teoricamente você precisa de 2 lasers. Tá? Então nós temos uma técnica que a gente usa um laser e uma técnica que a gente usa os 2 lasers. Então esse laser para fazer esse corte tem uns 6 anos, né? Que é o femtosecond, né? Femtosecond para cirurgia de miopia. E o mais recente mesmo é o femtosecond, é o laser da catarata, que faz uns 4 anos que está no mercado, né? Sim. Então, basicamente, os lasers hoje, com as tecnologias, você vai muito além de corrigir o astigmatismo. Hoje você consegue fazer uma cirurgia personalizada. O que quer dizer? Ele vai corrigir tudo que você tem de defeito na córnea. Mas, mais uma vez, né, Fábio, a gente sempre diz ao paciente, o nosso medo, com toda essa tecnologia, o engenheiro, quando eu vou comprar esse aparelho, ele promete muita coisa. Só que eu olho para ele e falo, meu cara, você é um belo vendedor, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Você tem uma tecnologia que a gente vai poder te corrigir melhor, vai poder te dar uma... Então, eu digo para o vendedor, não me engane, vai, cara, não me engane, porque existem vários fatores até você ficar bom. Pôr o pé no chão, né? Pôr o pé no chão. Então, a cirurgia de miopia também, como o astigmatismo ou a hipermetropia, hoje você é possível fazer todas as cirurgias que você imagina, só que tem limite. E os aparelhos vão falar para a gente, não, esse olho não pode fazer, Fábio. Isso. E tem aquelas coisas que realmente contraindicam. Às vezes uma miopia de 1 grau, o aparelho fala, não pode, mas doutor, só tem 1 grau. Falo, você pode até ter 20 que dá para operar, mas tem que ter o olho bom, você tem que ter um exame bom. Então, esse mito existe, realmente, mas hoje você opera. Miopia, astigmatismo, se tiver hipermetropia, também. Só que isso depende do teu olho. Do olho, Inclusive, na clínica, outro dia me deparei com uma situação assim que... o paciente reclamando por que ele tinha que fazer tantos exames, né? E é justamente o que eu estava falando, que faz parte da evolução do bom resultado cirúrgico, né? Todo esse investimento que a gente tem feito em equipamento e traz aparelho novo e traz isso e vem aquilo e avalia e tal, para quê? Para que o seu resultado, né? Lá no final, aquela simples, aqueles 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto que você está na cirurgia, para que corra tudo bem, para que você não tenha surpresa se deparar com uma córnea que tem uma irregularidade posterior, que depois não vai ficar bom o resultado e fala, tá vendo, o doutor não operou bem, ou então, o laser é uma porcaria. Não é isso, é o diagnóstico prévio à coisa. E nós já estamos trabalhando com o femtosegundo, né, Gilberto? É muito importante nesse momento, agora foi um erro, né? O doutor errou, né? Lógico, nós somos ser humano, podemos errar, o que a gente tem que fazer para isso mesmo, fazer eu quero fazer o máximo de exame para eu não entrar numa fila, para eu não ter essa interpretação. A minha coronária ficar inteira, né? O senhor errou, né? Então esses exames são importantes. E vou até dizer ainda que todos esses aparelhos ainda tem algumas coisas que não é perceptível, ainda nós não chegamos no 100%, né? Então isso, mas comparando a 20 e poucos anos que eu faço a cirurgia laser hoje, melhorou muito, mas às vezes ainda nós deparamos com os resultados que a gente fala, poxa, a vida não deveria ter acontecido. Não era para ter sido assim. Infelizmente, todos os pacientes que vão para a cirurgia, ele tem que assumir o risco dele. Eu também, quando comprei esse aparelho, eu também assumi o risco, o laboratório, só que ainda estoura para você, paciente, e para mim, médico. A indústria, eles falam tira o que corpo fora, o engenheiro, geralmente, eles acham que 2 mais 2 são 4. Nós achamos que 2 mais 2 não são 4. Não são. Em medicina, não são 4. Então, esse diálogo que eu tenho com o paciente é 15 minutos, Fábio. Eu gosto só de falar, doutor, vai ficar bom? Não sei. Né? Nós vamos agora, eu tenho uma estatística que a maioria absoluta está satisfeita. Exato. Uma coisa colocando em relação à refrativa, né, a cirurgia laser e tal, eu queria falar até um pouquinho sobre investimento-custo, né, relação investimento-custo. O que acontece? Se você fizer um cálculo, muitos pacientes falam assim para mim, nossa, mas eu vou gastar. Não, você não vai gastar, você vai investir. Primeira coisa. Segunda coisa, se você calcular tudo que você já comprou e gastou com óculos, lentes de contato, produtos de limpeza, quando você joga isso numa conta de projeção de 15 anos, 20 anos, que é uma cirurgia refrativa, vai durar até ter a sua catarata, vamos lá, vamos fazer um cálculo, né, médio,
Até matematicamente a gente consegue mostrar para você que muitas vezes a cirurgia, desde que o seu olho possa ser operado, desde que tenha todas as condições favoráveis para isso, tá? Mas até na parte, do ponto de vista econômico, a diferença é que você desembolsa, você tem um investimento imediato de uma vez só. E você não vai em doses homeopáticas a cada 6 meses ou a cada 1 ano trocar seus óculos, tal. Como você disse, uma vez, a ótica me odeia, né? Mas não é isso. Na realidade, quando a gente discute um assunto, tem que ser tudo colocado em cima da mesa para que até o paciente faça uma reflexão e entender, bom, eu vou operar minha cirurgia, eu vou fazer minha cirurgia de miopia, mas eu vou gastar tudo isso, doutor, né? Você toma essas coisas. Você fala, peraí, vamos fazer as contas aqui junto. E aí você faz uma coisa, puxa, não tinha pensado assim. Não sei se você vê isso. Eu sempre digo o seguinte, o teu olho não tem preço, né? Você tem que aprender. Eu tinha um aparelho antigo, né, que nós trocamos há uns 2 anos, eu conseguia fazer um custo mais baixo. Por quê? Porque a tecnologia ultrapassada, mas ele funcionava muito. O que não conseguia, a gente ia embora e levava para São Paulo. Sim. Então faz 2 anos que eu trouxe um aparelho que você não precisa nem para os Estados Unidos, já está aqui. Em São Paulo, muito menos ainda, está aqui, né? Aí a opção você do seu paciente. Agora, investimento, diria para você, hoje é uma fase, Fábio, que a cirurgia está muito barata, porque a tecnologia que nós temos com o dólar que está, ela está barata. Eu acredito, por que isso está acontecendo? Porque o próprio laboratório, na situação Brasil hoje, eles estão fornecendo a autorização para fazer cirurgia num custo. Eu acredito que a hora que o país melhorar, essa cirurgia vai dobrar. Por quê? Porque eles não aguentam manter nesse custo baixo. Mesmo porque lá fora é também um investimento alto, né? Muita gente tem a ilusão que lá fora é baratinho. Não. Muita gente, eu tenho vários pacientes, o Gilberto com certeza deve ter, que vem de fora, nas suas férias, vem fazer cirurgia com a gente aqui. Mas Bragança, Atibaia, como assim? Tem o centro cirúrgico que a gente tem essa parceria lá em Atibaia, tem tudo, tem tecnologia, tem tudo. Por que isso? Então, justamente agora, essa história do investimento é que tem que ser muito esclarecido isso para o paciente, porque num primeiro momento ele fala, nossa, eu tenho que desembolsar tudo isso, é muito caro. Calma, vamos fazer um pouquinho a conta. E esse investimento no bastidor que é feito, também demanda muito custo, demanda muito investimento financeiro para você ter essa tecnologia, até para fazer aqueles simples exames, né, como o Pentacam, né, um minuto, 30 segundos fazer um Pentacam. A gente dá risada, mas na realidade assim, o Pentacam é um exame de altíssima tecnologia, né, já estamos aqui usando o Pentacam para fazer as avaliações pré-cirúrgicas, e o paciente olha assim, doutor, não durou nem 10 segundos aquilo lá, vou ter, né? Só que assim, a tecnologia que está envolvida naquilo é um negócio assim... Muito rápido. É muito rápido, mas é um aparelho caríssimo. Então, entendam isso, conversem com seus médicos oftalmologistas. Quando você vai fazer sua consulta, esclareça suas dúvidas e entenda. Refrativa deixou de ser uma coisa distante, está muito mais próxima da gente do que a gente imagina, né? E muito mais acessível. Não, a crise do país, nós vivemos tudo isso. Ok, concordo. Só que isso que você falou, a hora que vier o boom, e vai vir, porque o nosso país vai vir. O Brasil é muito grande, o Brasil sempre saiu dessas crises, desde que eu me entendo por gente, crise aqui, crise ali, não mais uma crise política montada, né, vamos dizer assim. Mas assim, o que eu entendo é que é um país que vai ter o seu boom novamente, e isso vai mudar muita coisa em relação ao nosso trabalho em termos de tecnologia. E vamos continuar investindo, né, Gilberto? Continuar trazendo coisas novas, enfim, tentando... Nós somos... Eu, por exemplo, atendo muitos gerentes de banco, né? Ele fala, doutor, o senhor não tem nenhum investimento lá, né? O banco não liga para a gente, né? Só liga para pedir que tem que pagar duplicado. Então nós investimos, eu sou de uma pessoa que invisto muito na clínica, realmente, primeiro lugar, investimento nosso é na clínica, né? Perfeito. Realmente... como diz assim, você é um tarado, né? Outro dia uma prima, você parece um tarado, vai comprar mais um aparelho e tal... Estou enforcado, mas tem que fazer, porque é ali que muda o seu atendimento, você vai ao seu oftalmologista, você tem um atendimento direito e tem que, o ótimo médico, e por trás também ele tem que ter um suporte tecnológico, né? E isso a gente faz questão de fazer isso na região. Infelizmente existe um preconceito, né? Eu achei interessante quando você falou de preconceito, não preciso para os Estados Unidos para fazer, mas existe um certo preconceito, não, eu só faço se for na capital, né? Então, isso mudou, tem mudado muito, ainda bem, né? Eu digo sempre meu paciente, né? Esse aparelho meu que tinha 25 anos foi vendido, está em algum lugar trabalhando em São Paulo. Lá. Então, quem sabe você pode ser operado. Quem sabe, né? Muito bom, obrigado.